a imagem 0001. Aos 20, você acredita que tem todo o tempo do mundo. Aos 30, começa a tentar controlar o tempo. Mas é só aos 40 que você começa a entender o que o tempo realmente quer de você. Carl Jung dizia que, até os 40 anos, estamos apenas coletando dados. É como se a alma ainda estivesse construindo o mapa, mas só depois dessa idade é que finalmente temos coragem de usá-lo. É por isso que ele afirmou sem hesitar, que a vida só começa aos 40, não como uma frase de consolo, mas como uma constatação profunda sobre o desenvolvimento da psique. Até essa etapa, grande parte de nossas escolhas é feita no piloto automático. Vivemos seguindo modelos que recebemos da infância, da sociedade, da cultura e da família. Tentamos nos encaixar, provar nosso valor, conquistar algo, mas esse algo raramente é realmente nosso. É como se estivéssemos nos ensaios de uma peça, vestindo máscaras, decorando papéis e reagindo a expectativas externas. Sem perceber, atravessamos décadas longe do centro verdadeiro da nossa existência. O Self, para Carl Jung, chama isso de primeira metade da vida e explicava que ela é marcada pela busca da persona, da adaptação ao mundo. É uma fase em que o ego se fortalece, mas ainda não é sábio. O ego jovem quer ser aceito, admirado, reconhecido, mas não sabe ainda o que significa ser inteiro. Aos 40, algo começa a ruir. Nem sempre é visível. Pode ser um incômodo silencioso, uma angústia sem explicação, uma crise de sentido. É o inconsciente pedindo passagem. O Self, essa instância mais profunda da alma, começa a chamar. E com isso, muitas coisas que antes faziam sentido já não bastam mais. Relacionamentos se desgastam, carreiras perdem o brilho, crenças enfraquecem, desejos mudam. E tudo isso não é o fim, é o começo da verdadeira vida. Mas essa transição não é fácil. Caron dizia que muitos sucumbem ao desconforto dessa passagem, tentam se agarrar ao que eram, recusam-se a olhar para dentro e acabam vivendo a segunda metade da vida como uma repetição mal resolvida da primeira. Por isso, ele não dizia apenas que a vida começa aos 40, mas que ela só começa mesmo se tivermos coragem de abandonar as fantasias da juventude e olhar com seriedade para a jornada interior. A pergunta não é, o que eu quero fazer da vida? É, quem está vivendo dentro de mim? E essa pergunta só aparece quando o tempo já nos cobrou o suficiente para que a escutemos com maturidade. Você já sentiu essa virada silenciosa por dentro? Aquela sensação de que tudo precisa mudar, mas você ainda não sabe como? Talvez esse seja o seu chamado, e não importa se você já passou dos 40, porque não se trata da idade no calendário, mas da disposição de ouvir a alma. A vida pode começar agora, se você estiver pronto para atravessar a porta que o ego teme abrir, e essa porta leva direto ao centro do que você realmente é. Imagine uma casa construída às pressas, sem muita atenção aos alicerces. Com o tempo, as rachaduras começam a aparecer. Nada grave a princípio, mas aos poucos o desconforto se torna inevitável. Esse é o símbolo da vida antes dos 40. É uma estrutura funcional, mas ainda não é um lar. Carl Jung via a primeira metade da existência como uma fase de construção externa. Carreira, imagem, relações sociais, identidade. O mundo lá fora exige performance, eficiência, sucesso, e o ego aprende a dançar conforme essa música. Mas há um problema sutil nessa dança. Dançamos para fora e nos afastamos do centro. A persona se fortalece, mas o self fica escondido. E o preço disso é uma espécie de vazio que cresce devagar como uma sombra que nos acompanha sem fazer barulho. Aos 40, essa sombra ganha voz. Ela aparece em forma de crise existencial, cansaço emocional, sensação de desconexão.
Às vezes vem como uma doença, um rompimento, uma perda. Outras vezes como uma inquietação difícil de nomear. O que esses sinais têm em comum? São chamados simbólicos da alma para voltarmos ao que Carl Jung dizia, que o sofrimento da meia-idade não é um colapso, é um convite. Um convite ao processo de individuação, que é o caminho para nos tornarmos quem realmente somos e não quem esperavam que fôssemos. Esse processo não é linear nem confortável, mas é autêntico. É nessa fase que começamos a fazer perguntas que antes não ousávamos tocar. Quem sou eu sem os papéis que desempenho? O que me dá sentido e não apenas prazer? O que está morrendo em mim e o que está nascendo? Jung observa que nesse ponto, muitas pessoas tentam anestesiar o desconforto com distrações, com consumo, com a negação do tempo. A famosa crise dos 40 não é uma falha, é a alma tentando tomar o leme do barco antes que o tempo acabe. Se você sente que algo em você quer mudar, não ignore. Não é apenas cansaço, pode ser o início da sua verdadeira história. Porque até aqui talvez você tenha sido personagem no roteiro dos outros, mas agora a vida convida você a ser autor da sua narrativa. E para isso é preciso silêncio. Escuta, coragem. É como se a alma dissesse: você viveu para fora por tempo suficiente, agora venha para casa. Mas o que significa na prática iniciar essa travessia? Significa olhar para dentro com honestidade, encerrar ciclos com consciência, descobrir o que tem valor duradouro e, acima de tudo, aprender a viver com presença, não como fuga, mas como compromisso com a própria essência. Porque, como dizia Jung, o verdadeiro tesouro da vida está enterrado no lugar onde você menos quer cavar. A maioria das pessoas chega aos 40 com uma coleção de cicatrizes invisíveis, não apenas as dores que o mundo viu, mas aquelas que ficaram guardadas atrás do sorriso, do trabalho, das obrigações cumpridas. E é nesse momento que o espelho interno começa a mostrar algo que não víamos antes: nós mesmos sem máscaras. Carl Jung entendia essa fase como o início do contato com o inconsciente mais profundo. Antes disso, nossa psique está voltada para o mundo externo. Estudamos, trabalhamos, nos relacionamos, formamos uma identidade baseada no que nos disseram ser certo. Mas depois dos 40, surge uma força silenciosa que nos puxa para dentro. Como se a alma dissesse: agora que você aprendeu a viver para os outros, é hora de viver para si. Não por egoísmo, mas por necessidade de inteireza. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual a pessoa se torna ela mesma, integrando suas luzes e sombras, seus desejos e contradições, suas perdas e potências. E isso não pode acontecer cedo demais, porque requer maturidade, requer já ter vivido o suficiente para perceber que sucesso sem sentido é apenas barulho disfarçado de conquista. Por isso, quando alguém entra na meia-idade e sente que perdeu o rumo, isso não é fraqueza. É o ego que começa a ceder, abrindo espaço para que o self, a instância mais profunda da psique, possa emergir. Essa transição, porém, exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a humildade de desaprender. Desaprender a correr por aprovação, desaprender a medir valor por produtividade, desaprender a confundir aplauso com amor. E isso dói, porque o que sustentava nossa identidade começa a parecer pequeno demais para quem estamos nos tornando. Carl Jung dizia que não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão na meia-idade costuma aparecer em forma de arrependimentos, de escolhas duvidosas, de saudade do que não foi vivido. Mas tudo isso é matéria-prima da alma. É com esses fragmentos que construímos a ponte para o novo.
A vida começa aos 40, quando aceitamos que não temos mais tempo a perder com o que não é verdadeiro e que o autoconhecimento não é luxo, é a sobrevivência da alma. Esse é o momento de fazer as pazes com quem fomos, para que possamos acolher com mais gentileza quem ainda podemos ser. Aos 40, uma pergunta começa a rondar os pensamentos mais íntimos. E se tudo aquilo que construí não for quem eu sou? Carl Jung observa que, na meia-idade, muitos indivíduos enfrentam uma espécie de colapso simbólico. Não é que a vida desmorone por fora, ela desmorona por dentro. O que antes parecia sólido, de repente perde o sentido, e aquilo que ignorávamos durante anos começa a pedir atenção. Essa fase não é um erro do destino, é uma etapa inevitável da alma. E, curiosamente, ela acontece no momento exato em que, do lado de fora, muitos acreditam que já chegaram lá. É comum, por exemplo, que alguém bem-sucedido profissionalmente acorde um dia e sinta um vazio inexplicável, ou que um casamento estável se torne sufocante, mesmo sem brigas aparentes, ou que um sonho antigo agora realizado pareça sem cor. O nome disso, segundo Jung, é desidentificação. O ego começa a perder seu trono, e com isso o self, essa instância mais profunda e autêntica da psique, começa a ganhar espaço. Mas isso não acontece sem luta. O ego resiste, quer manter a ordem antiga, tenta nos convencer de que tudo está bem, que é só uma fase. Por isso muitas pessoas tentam abafar esse chamado com distrações, viagens, compras, redes sociais, projetos novos. Mas quanto mais tentam fugir, mais o vazio grita. Carl Jung dizia que esse ponto da vida é como atravessar um portal invisível, um ponto sem retorno. Ou você aceita o convite à transformação e mergulha em si mesmo, ou permanece encenando uma vida que já não tem alma. E aqui há uma revelação importante. Não é necessário destruir tudo o que você construiu, mas é essencial reconstruir seu vínculo com aquilo que tem valor real para você. Não o que esperam, não o que parece bonito, não o que rende reconhecimento, mas aquilo que faz sua alma vibrar em silêncio. Aos 40, começamos a ouvir outra frequência, mais baixa, mais profunda, mais verdadeira. E quem não aprende a escutar, acaba se perdendo no barulho das expectativas externas. Talvez por isso Jung acreditava que essa fase era uma das mais espiritualmente potentes da existência, porque é o momento em que paramos de sobreviver e começamos, enfim, a viver com consciência. Mas essa consciência cobra um preço, a coragem de dizer não ao que não somos e o silêncio necessário para descobrir o que ainda podemos ser. Aos 40, a alma pede síntese. Tudo o que foi vivido, acertos, erros, glórias e frustrações, começa a se organizar em uma nova paisagem interior. É como se o tempo quisesse nos mostrar que não estamos começando do zero, mas começando de outro lugar, mais fundo, mais lúcido, mais inteiro. Carl Jung via esse momento como o ponto de inflexão entre a vida exterior e a jornada interior. Até ali, fomos para fora. Agora é hora de voltar para dentro. Mas não se trata de um retorno passivo, é uma reconquista. Não é voltar ao passado, é resgatar aquilo que ficou soterrado sob as exigências do mundo. Quantas vezes você abriu mão de algo essencial para se encaixar? Quantas vezes disse sim, querendo gritar não? Quantas partes suas foram deixadas para trás em nome da sobrevivência, emocional, financeira ou afetiva? Aos 40, essas partes começam a chamar por você, e se você silenciar por tempo demais, elas adoecem. E dizia que grande parte dos sofrimentos psíquicos da meia-idade surge do abandono da alma, de viver apenas para fora, de manter estruturas mortas por medo da mudança. E é aqui que o símbolo da travessia ganha força.
porque atravessar os 40 não é apenas envelhecer, é mudar de morada psíquica. É sair da casa do ego construída com tijolos de aprovação, ambição e controle e caminhar em direção à casa do self, onde habitam a verdade, o silêncio e a autenticidade. Mas essa caminhada exige algo raro, a aceitação do que não volta mais. O corpo muda, as relações mudam, os desejos mudam. E resistir a isso é se apegar ao que já não serve. É como vestir roupas que não cabem mais, não por orgulho, mas por medo de sair nu para o mundo. A nudez simbólica da meia-idade é, na verdade, o início da liberdade. É quando paramos de nos esconder de nós mesmos e começamos a nos habitar. Por isso, Carl Jung afirmava que a verdadeira maturidade não tem a ver com idade, mas com disposição interior. Disposição para se despir do personagem e caminhar com honestidade em direção ao que ainda pode ser descoberto. A vida começa aos 40, porque é nesse momento que a alma finalmente se sente pronta para ser ouvida. E você já começou a escutar o que há muito tempo quer falar dentro de você? Talvez um dos maiores enganos da cultura moderna seja associar os 40 anos à perda da juventude, da beleza e da energia. Mas Carl Jung via o oposto. Ele acreditava que é nesse ponto que se inicia o ganho mais valioso, o da consciência. A vida se torna mais silenciosa, mas também mais profunda. As escolhas passam a ter mais critério, os vínculos mais significado e o tempo passa a ser um aliado, não mais um inimigo. Aos 40, percebemos que a pressa da juventude não nos levou tão longe quanto prometia, que a felicidade não está nos excessos, mas nos encontros reais com os outros e consigo mesmo. E que a liberdade não está em fazer tudo, mas em escolher o que de fato importa. Carl Jung dizia que antes dos 40 somos muito mais moldados do que moldadores. Somos filhos das circunstâncias, mas depois podemos, enfim, ser pais de nós mesmos. Essa é a virada simbólica. Deixamos de viver como filhos do destino e começamos a nos tornar autores da existência. Não por vaidade, mas por consciência de que ninguém pode caminhar o nosso caminho por nós. Mas essa maturidade traz um paradoxo. Ao mesmo tempo em que nos tornamos mais fortes, também nos tornamos mais sensíveis. A dor dos outros nos toca mais fundo. A simplicidade das coisas ganha uma beleza nova, e os silêncios passam a dizer mais do que 1000 palavras. É como se os olhos se voltassem para dentro e o mundo interior antes ignorado se revelasse vasto, intenso, cheio de possibilidades não vividas. Nesse processo, Jung alertava para um perigo sutil, a nostalgia paralisante, a tentação de olhar para trás com tristeza, achando que o melhor já passou. Mas isso é apenas uma armadilha do ego que teme a mudança. A alma, por outro lado, nunca pensa assim. Ela sabe que a vida é cíclica e que a cada etapa novas flores podem nascer. Se a terra for preparada com atenção e coragem por isso, aos 40, é preciso aprender a regar o jardim interno, cuidar da espiritualidade, da presença, do que resta, depois que o ruído do mundo silencia. Porque é ali que a vida verdadeira começa a germinar. Jung acreditava que se a segunda metade da vida fosse vivida com profundidade, ela teria mais sentido do que qualquer juventude, pois não busca mais provar nada, apenas expressar o que é. E essa expressão, quando é verdadeira, se torna a forma mais pura de liberdade. Há um momento em que olhamos para trás e percebemos tudo o que achávamos que era o caminho. Na verdade, era a preparação para o caminho real. Carl Jung afirmava que a meia-idade é o momento em que a alma começa a pedir inteireza. Não mais sucesso, não mais aceitação, não mais velocidade, mas inteireza. Uma vida vivida por inteiro, com profundidade, verdade e propósito.
É por isso que muitos nessa fase mudam de profissão, encerram relacionamentos, iniciam novos projetos e redescobrem paixões esquecidas. Não porque enlouqueceram, mas porque finalmente acordaram. A persona, aquela máscara social que usamos para nos adequar, começa a perder força e o self, nossa verdade essencial, começa a emergir com mais nitidez. Jung explicava que esse movimento interior é tão intenso que, se for ignorado, pode gerar doenças físicas e psíquicas, porque a alma não suporta mais viver sob disfarces. Por isso, a escuta se torna um ato sagrado. Escutar os desejos que antes foram silenciados, escutar o corpo que fala o que a boca não ousa dizer. Escutar o silêncio, aquele que só aparece quando desligamos o ruído de fora. É nessa escuta que encontramos o eixo, aquele lugar interno onde não precisamos mais fingir onde somos, enfim, o que somos. E dizia que, para viver essa verdade, é preciso deixar morrer o que já cumpriu seu papel. Mas a morte simbólica assusta. Assusta porque fomos ensinados a acumular, a manter, a não soltar. Só que aos 40, a vida nos obriga a desaprender. É como uma árvore que no outono solta suas folhas sem resistência. Não porque está doente, mas porque sabe que para florescer de novo é preciso deixar cair. A segunda metade da vida não é decadência, é amadurecimento. É a fase em que o fruto começa a revelar seu sabor mais doce, mas só se tiver passado por todas as estações. Você já percebeu como os olhos das pessoas mais vividas carregam algo que os jovens ainda não possuem? É uma calma que não vem da ausência de dor, mas da aceitação da dor como parte da jornada. É uma sabedoria que não se ensina, só se vive. E é isso que Carl Jung via como a grande dádiva da meia-idade, a chance de viver com presença, de estar no mundo sem precisar se perder nele. A vida começa aos 40, porque é quando começamos a nos encontrar. Aos 40, aprendemos a valorizar coisas que antes pareciam pequenas, o silêncio da manhã, a conversa com quem nos escuta de verdade, a comida simples feita com calma, o corpo que ainda se move, mesmo com suas dores, o tempo que já não pode mais ser desperdiçado com pressa. Carl Jung dizia que na segunda metade da vida, a alma busca sentido, e o sentido não está onde costumava estar. Não está nas promessas da juventude, nem nas conquistas que enchiam os olhos alheios. Está no invisível que sustenta o visível, na coerência entre o que sentimos, pensamos e fazemos, na liberdade de ser o que somos, sem precisar mais provar. Essa liberdade, no entanto, exige uma entrega, porque viver com sentido é abrir mão do controle. É aceitar que nem tudo vai caber no plano que o ego criou e que algumas coisas e pessoas vão precisar ficar para trás. Não é tristeza, é maturidade. Jung via esse momento como um rito de passagem espiritual, o ponto onde deixamos de ser comandados pelas exigências sociais e passamos a ouvir as exigências da alma. Mas atenção, esse despertar não vem de fora. Não há guru, livro ou mestre que possa te entregar esse ponto de virada. Ele é silencioso interno, muitas vezes solitário e por isso mesmo sagrado. É quando olhamos para dentro e dizemos: chega, eu não posso mais viver uma vida que não é minha. E a partir desse momento, tudo muda. Mesmo que do lado de fora pareça igual, porque por dentro algo se alinha. Jung chamava isso de centro renovado, um ponto de equilíbrio interior, onde passado e futuro deixam de brigar e onde finalmente conseguimos habitar o presente. É ali que a cura começa, não como conserto, mas como integração. Todas as partes que rejeitamos em nós começam a se reconciliar. E essa reconciliação não nos torna perfeitos, nos torna inteiros.
Aos 40, a vida deixa de ser uma corrida e vira uma travessia mais lenta, mais densa, mais verdadeira. E quem tem coragem de atravessar, descobre que o melhor da vida não ficou no passado. Está bem aqui, no agora, esperando por você. Você já reparou como os olhos de quem viveu de verdade carregam um brilho diferente? Não é o brilho da ilusão, é o brilho de quem enfrentou sombras e ainda assim escolheu continuar. Carl Jung sabia que a vida a partir dos 40 deixava de ser uma vitrine e passava a ser uma escavação. Não para encontrar algo novo, mas para resgatar o que sempre esteve ali, encoberto, ignorado, esquecido. Essa escavação, porém, é lenta e às vezes dolorosa, porque cada camada que retiramos revela um pedaço da verdade e nem sempre estamos prontos para vê-la. Por isso, tanta gente resiste e finge que está tudo bem, preenche o vazio com distrações, mas, no fundo, sabe que está faltando alma no que vive. Jung dizia que a doença, a angústia e a crise emocional na meia-idade são muitas vezes o grito da alma pedindo por escuta. Não é loucura, é sabedoria tentando emergir. E quando finalmente escutamos, algo começa a se reorganizar. Não fora, mas dentro. Não no calendário, mas na consciência. As certezas absolutas se tornam perguntas sinceras. As opiniões duras ganham nuance. As feridas antigas viram portais para novos significados. É assim que o ser humano amadurece, não pelo acúmulo de respostas, mas pela profundidade das perguntas que aprende a fazer. Quem você é quando não precisa mais provar nada? O que você ama quando ninguém está vendo? O que sua alma sussurra quando o mundo silencia? Essas são as perguntas que a vida aos 40 nos convida a fazer. Não para nos destruir, mas para nos libertar do que nunca foi realmente nosso. Carl Jung sabia. É preciso coragem para olhar para trás sem se culpar, olhar para a frente sem se angustiar e permanecer no agora sem fugir. Mas é nessa coragem que mora o recomeço. A vida não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando você aceita que nunca estará tudo pronto e, mesmo assim, decide viver com inteireza. Você está pronto para esse recomeço ou ainda está esperando a permissão de um mundo que nunca entendeu quem você é? Talvez agora seja a hora. Não porque é tarde demais, mas porque pela primeira vez você está verdadeiramente pronto. Chegar aos 40 não é o fim de um ciclo. É o despertar para o ciclo mais autêntico da existência. Carl Jung via essa etapa como a chance de abandonar os moldes e começar finalmente a viver como obra, não mais como réplica de expectativas, mas como expressão singular da alma. É aqui que deixamos de medir a vida pela régua dos outros e começamos a nos orientar por um compasso interior mais sensível, mais afinado, mais verdadeiro. A beleza de viver com maturidade está em compreender que não precisamos mais de tanto para sermos mais. Menos barulho, mais silêncio. Menos corrida, mais presença. Menos desejo de ser notado, mais desejo de ser inteiro. Aos 40, os relacionamentos mudam. Buscamos mais profundidade, menos performance. Queremos conexões que respeitem o tempo, o cansaço, os silêncios e não apenas os sorrisos. O trabalho muda. Deixamos de correr atrás de títulos e passamos a procurar significado. O corpo muda, mas em vez de combatê-lo, aprendemos a escutá-lo como um templo. E a alma essa começa a se manifestar com mais clareza. Nos sonhos, nas intuições, nos encontros que parecem acasos, mas não são. Carl Jung dizia que o verdadeiro sentido da vida começa a se revelar quando paramos de fugir da sombra e começamos a integrá-la. Quando deixamos de perseguir ideais e passamos a acolher o que já somos, essa integração não nos faz perfeitos, nos faz inteiros. E ser inteiro é talvez a experiência mais sagrada que podemos viver.
porque a partir dela, tudo muda. A forma como escutamos, como amamos, como caminhamos. A pressa desaparece, a profundidade se instala, e é aí que a vida começa. Não aos 40 por causa do número, mas porque em algum ponto do caminho você se permite parar de sobreviver e decide finalmente viver com presença, com coragem, com alma. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse chamado. Então, siga. Não há mais tempo a perder com o que não te faz vibrar. A vida te espera, não lá fora, mas aí dentro, onde tudo começa. Se em algum momento deste vídeo você sentiu algo despertando aí dentro, uma memória, uma coragem adormecida, uma vontade de recomeçar, então talvez já esteja caminhando na direção certa. Aos olhos do mundo é só mais uma idade, mas aos olhos da alma é o início de uma nova escuta. Se essa escuta faz sentido para você, compartilhe este vídeo com quem também está sentindo que algo precisa mudar, mesmo sem saber o que. Às vezes, é esse tipo de partilha que acende uma luz onde tudo parecia apagado. E se quiser dividir o que tocou mais fundo em você, os comentários estão abertos como um lugar de encontro entre quem já viveu, quem está vivendo e quem está pronto para começar. Sua presença aqui não passa despercebida. Ela dá sentido a tudo isso.